Pronto. Então, a primeira coisa que eu gostava de saber, e vou passar aqui a palavra à minha querida Helena, que é a dona da revista exclusiva, aquela revista em que eu já saí 2 vezes e que podem levar se quiserem. Quando é que tu percebeste que a tua imagem também fazia parte do teu negócio? Eu acho que ao início do meu negócio eu não tinha sequer entendido que eu tinha uma imagem. Portanto, era apenas eu. Depois, à medida que fui ganhando um pouquinho mais de confiança, digamos que comecei a ter um pouquinho mais de cuidado. Mas nunca deixei de ser a pessoa que gosto de ser e, como às vezes a minha filha diz assim, mas és tão pirosa. É mesmo para ser. Porque eu acho que nós, e apesar de todas as tendências e trends e essas coisas todas, eu acho que nós também temos que nos sentir bem e estarmos bem, não é? Eu hoje, antes de vir para aqui, pensei, se calhar uma roupa mais formal, mas pensei, está muito calor, eu adoro este vestido e eu sou este vestido. E, portanto, eu acho que fui ganhando confiança e criando ou aprimorando a minha imagem à medida que conhecia outras mulheres, efetivamente com muito mais sucesso e que nós olhamos e um dia também quero ser assim. Portanto, eu acho que fui ganhando um bocadinho de consciência e também tenho o privilégio realmente de conhecer pessoas que trabalham a imagem, que trabalham muita coisa e que têm até imagens às vezes muito disruptivas. A nossa Sandra é um exemplo disso, não é? Que não é uma imagem consensual, mas é a Sandra. Não há ninguém igual. Graças a Deus. E eu acho que nós também temos que ser únicas e exclusivas, perdoem-me aqui a brincadeira. Exclusiva. Porque se nós estivermos vestidas daquela forma como toda a gente está e que alguém nos disse e nós não nos sentimos bem, não vai passar a imagem, não é? Nós não vamos estar confortáveis. Qual é que é o detalhe da tua imagem que comunica mais sobre ti? Sandra, fotógrafa. Olha, eu como fotógrafa, mas muito antes disso, sempre me distingui e sempre foi importante para mim um colar, um anel, um brinco e isso faz parte de mim. Ou seja, os acessórios em si fazem parte de compor qualquer look. Até mesmo quando vou de férias, eu preciso dos meus brincos. E eu acho que isso também fala sobre nós e vai evoluindo connosco ao longo da vida. Eu gosto de algo tradicional, mas também gosto de algo eclético. Então, isso é importante para mim, faz parte da marca pessoal, sem dúvida. E os bons ténis neste momento. Sim, claro. E tu achas que isso, por exemplo, as pessoas que vão a uma loja, veem um estilo de brincos, vão associar a ti? Sandra Marques, olha, isto é o estilo dela. Todas nós já ouvimos esta frase. Olha, sabes, olha, fui a uma loja, é o teu estilo. O que é que faz as pessoas dizerem isso? O que é que tu achas que faz as pessoas dizerem isso? Olha, aquilo é o teu estilo. Hoje não é o caso, hoje vem de prateado, mas normalmente eu gosto de usar cores e de preferência mais compridos. E então as pessoas associam, tipo, brinco comprido ou colorido é a Sandra. E sim, faz parte. É isso e as cores que eu uso na minha marca também atualmente, as pessoas identificam. Quais são as cores da tua marca, já agora? As minhas cores são o cinza escuro e um azul esverdeado, que eu escolhi intencionalmente, porque há pessoas que veem verde azulado, eu vejo azul esverdeado, e é mesmo para ser diferente, disruptivo e trazer a energia da criatividade e da descontração, da jovialidade um bocadinho para dentro da minha marca porque eu sou assim, eu sou mais descontraída também. Obrigada, Sandra. E agora vou passar aqui à minha querida Lúcia, que é... Já houve uma fase em que a tua imagem não acompanhava a dimensão do que tu entregavas? Boa tarde a todas. Obrigada, Sandra, pela pergunta. Sim, já houve uma fase em que eu senti que não estava enquadrada no meu estilo. E que às vezes eu punha uma roupa para parecer diferente ou para tentar me enquadrar naquele padrão, né, que nós dizemos. E por acaso as mentorias com a Sandra correram muito bem e a Sandra diz, Lúcia, solta, tu tens que ser tu mesma. E eu comecei a perceber que sim, se eu quiser pôr uma sabrina brilhante, eu ponho, se eu quiser pôr uma calça cor-de-rosa, eu coloco. Desde que eu me sinta feliz e bem, é o mais importante. E também transmitir isso para outras mulheres, porque muitas vezes nós estamos escondidas ali, não, temos que vestir esta roupinha para ser bem, para ser bonita. Não, nós temos que ser o que nós quisermos ser. Sempre, hoje, amanhã e para sempre. Então, acredito que sim. E que és merecedora sim, de e que sou ter merecedora essa imagem. Ter esta imagem, sim, sim. Que tu tens linda, como sempre. Estou um bocadinho nervosa, mas... Estou muito nervosa. Olha, está ali Planalto, está ali champanhe, que eu não sei se é boa ou má. Olha, faço já aqui um disclaimer, que eu não sei, nunca provei, mas como era vermelho, gostei e comprei. Obrigada. Podes passar então à Filipa. Filipinha, eu já te pus de costas para o espelho como tu pediste, não é? Então agora quero que tu expliques de coração o que é que mudou no teu negócio quando tu começaste a cuidar mais da tua imagem, da tua apresentação. O que é que tu achas que mudou desde que tu nos conheceste, por exemplo, e que começaste a perceber a importância de trabalhares essa imagem de ti, Filipa, e da Your Way? O que é que achas que mudou? O que é que tem mudado nestas 4 semanas? Então, olá a todas. Desde o início, logo na primeira mentoria,
senti logo uma mudança em mim. Porquê? Porque eu levei um peso, sempre levei, ao longo deste tempo, pesos que não eram meus. Coisas que as pessoas faziam e eu é que me sentia mal. E nessa primeira mentoria, nessa primeira conversa, eu senti que não podia levar tudo para o lado pessoal. Não podia tudo levar para mim, porque eu não podia resolver tudo, nem os problemas dos outros. Se os outros não quiserem resolver, eu não posso ficar com esse peso. E logo desde aí, parece que desvaneceu um peso, parece que se sumiu um peso que eu carregava sem saber porquê, porque ninguém me pediu para eu resolver, ninguém me pediu, é que ficava com aquilo dentro de mim. E logo aí, isto para chegar à marca, porque antes de nós sermos uma marca ou termos uma empresa, nós somos nós próprias. E nós às vezes temos muitos problemas, temos muitas coisas boas, sim, mas temos muitas coisas às vezes a resolver. Que lá atrás realmente foram feridas que foram ficando e nos foram magoando e nós fomos nos adaptando com aquilo que nos foi acontecendo. Então isso depois transmite dia a dia o que é que nós vamos fazer com isso que nos aconteceu. E a partir destas conversas, desta consultoria, eu tenho-me sentido mais leve, aqui como a Lúcia, mais que eu retraía-me porque sou assim, ou sou diferente nisto, ou sou diferente naquilo, e senti que eu não podia, porque eu não posso estar a defraudar de uma ideia que a outra pessoa tem de mim. Eu não tenho esse poder. Se a pessoa pensa isso de mim, ou se tem outra imagem de mim, isso é o problema da pessoa. E eu sentia-me que tinha que sempre me adaptar a todas as pessoas, todas as situações, e isso desgastava-me, cansava-me, e nestas sessões tenho vindo a libertar-me nesse sentido, e ao conseguir libertar-me, eu como Filipa, consigo transmitir se calhar outra leveza que queria passar, e profissionalismo, e Filipa é uma mulher, isso para a minha marca, e isso foi uma evolução que, pronto, dá trabalho, não é, Sandra, já sabes. Eu adoro ter o dedo na ferida, quem tiver feridas eu adoro. Pronto, mas é isso, é ir lá atrás e ir, não é chegar aqui e eu vou mudar o logo, vou mudar só o branding, não é só isso, porque nós temos que mudar mesmo por dentro e o que é que queremos mudar em nós mesmas para conseguirmos passar, porque senão não vamos ter essa consistência que há bocado falámos, e isso primeiro temos que mudar em nós, e isso está-se a refletir na minha marca, não é assim há tanto tempo, e já vejo uma evolução grande tanto em mim como na minha marca. E agradeço a ti, a Sandra e a Cristine, porque a Cristine tem a minha chefe, que ela é que manda em mim. Tem evoluído ela e é que manda em mim. Não só em mim, eu como Filipa, mas realmente tem sido uma grande diferença. Obrigada. E não tires o microfone, porque esta é direitinha para ti outra vez, que é... Você já tinha gasto o cartucho todo. Que insegurança já influenciou a forma como apareces ou como vendes? A minha maior insegurança é a falta de autoestima. Ou seja, a minha insegurança, e a minha insegurança depois passa na minha imagem, ou passava ainda, não é um dia para o outro, mas a insegurança acaba por nos prender, e às vezes a gente quer soltar, mas há ali uma barreira que nos está sempre a prender e não nos deixa às vezes dar um passo, porque achamos que não somos suficientes para fazer aquilo, não somos suficientes para estar num certo sítio. Então acho que a minha falta de autoestima é o que me mais tem prendido para conseguir dar os passos seguintes, mas isso é um trabalho que tem sido desenvolvido e espero um dia não pensar tanto nessa vozinha dizer não consegues, que chega um momento em que eu dizer não interessa, eu vou à mesma. E pronto, e é isso. Mas essa insegurança está quase liquidada já. Está quase, né? Sim, falta quase. Mas não... Eu posso te dizer que a tua autoestima, quando eu comecei a trabalhar contigo, tu eras uma pessoa que quase dizias: alguém pode olhar para mim, alguém pode ver, porque eu estou metida nesta caixa e não quero aparecer. Eu quero que a minha marca venda, mas eu não quero aparecer. Quero sim, milagre qualquer que aconteça. Eu até questionei se a minha marca podia ser sem eu aparecer. Sim, porque ela queria... pois, eu não me lembrava dessa. Ela queria assim, o logotipo, tipo assim um logotipo, mas a Filipa desaparecia, era só o logotipo. E a Your Way vendia sozinha, sem Filipa, sem ninguém, não era? Isso era o ideal, mas era noutro mundo. Sim, mas ela está a nossa insegurança, como eu não me sinto suficiente, achava que eu não era suficiente para estar introduzida na marca e vender-se pela minha imagem. Não sei se me faço entender. Então, lá está a falta de confiança e essa insegurança que às vezes trava e que não pode acontecer. Temos que ir à ferida e ver o que é que falta resolver para conseguirmos mesmo dar o passo em frente e seguir com
com as nossas coisas e o queremos e ter objetivos, e vocês têm-me ajudado muito nisso e agradeço mais uma vez. E só para terminar esta tua pergunta, que é, tu já percebeste de que depois de dividires os eventos da tua vida, isto é para todas, em aqueles que podes controlar e os que não podes controlar, que é assim, entras no carro, está imenso trânsito, não podes controlar que está trânsito e vais chegar atrasada, mas tu podes controlar que a partir desse dia, quando fores àquele sítio, tu vais sair 15 minutos mais cedo. E os eventos do nosso dia, da nossa vida, dividem-se em os que nós não podemos controlar e os que podemos controlar. Ou seja, os que dependem de ti é só os que tens que pensar. Os das outras pessoas são das outras pessoas e o que não podes controlar, não podes controlar. Por isso, tira logo 50% do peso da autoestima que tu vinhas ao início. Tu vinhas, porque a outra, porque esta, porque aquela, porque eu não sei, porque eu não faço, porque eu não aconteço. Mas isso depende de quem? Não dependia de ti. De ti, Filipa, és uma pessoa que todos os brindes que tu já nos fizeste, tudo o que está aqui na mesa Onlico, que é personalizável, foi a Filipa que fez. E nós podemos dizer que isto é de uma excelência espetacular. E tu esperas que a tua marca venda sem tu apresentares a pessoa que faz isso manualmente, porque tu fazes isso sozinha, à tua mão. Ela não tem fornecedores, ela faz com a mão dela. Quer dizer, tenho fornecedores, mas... Claro, mas estou a dizer, mas tu fazes as coisas com a tua mão. Sim, sim. Ou seja, a tua arte é feita 99% por ti. Por isso essa insegurança tinha que ser mesmo travada. Tinhas que chegar a um ponto e perceber que ou ficavas parado no mesmo sítio para sempre, ou então tinhas que dar um passo e avançar. Sim, porque às vezes o que eu tinha na cabeça é, já há tanta gente a fazer o mesmo. Pronto, isso era a minha antes. A Filipa antiga, pronto. Eu sei. Esta atual. Agora pensa que realmente há muitos negócios, há muitos restaurantes, todos, ninguém inventou nada, pronto, pode haver ainda algum género. Mas que cada pessoa vai ou atender diferente, ou receber diferente, ou ter o espaço diferente, a energia de cada pessoa é diferente. Então sempre vai haver alguma coisa que diferencie a pessoa escolher A ou B, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque cada um tem a sua essência e cada um vai se identificar com alguma essência dessa mesma pessoa. Não tem que ser igual ao outro ou do outro negócio. Acho que há espaço para todos, como já tínhamos vindo. E há uma coisa que ninguém nos pode copiar, que é sermos nós mesmas. Sermos nós mesmos é o nosso maior poder e vocês têm que meter isto na cabeça. Porque ninguém consegue copiar a minha maneira de ser, de falar, de estar, de viver. Graças a Deus também. Mas vocês têm que ver isso pelo lado positivo, não pelo lado negativo. Não que não são capazes, antes pelo contrário. Se há alguma coisa que ninguém me pode copiar é quem eu sou. Então é por aí que eu vou levar as coisas. É por quem eu sou. Porque podem copiar logotipos, podem copiar posts, podem copiar comunicação, podem copiar tudo, mas não podem copiar quem tu és. Aquilo que tu levas diferente às pessoas. Porque brindes e agendas há 500 mil a fazer. Exatamente. Mas nenhum é a Filipa. A maneira como tu entregas, como tu falas com o cliente, como tu levas o teu poder, a tua marca às pessoas, não é igualável. Agradeço as palavras, mas eu acho que nós, quando temos um negócio, temos que calçar os sapatos do outro, temos que saber o que é que o cliente precisa, o que é que ele quer, até pode só querer atenção e quer saber isto, mas nós temos que estar no outro lado. Se eu fosse o cliente, o que é que eu gostaria de receber, como é que eu queria ser tratada? Então é aí que eu me meto e, metendo nesse lugar, faço o meu melhor, dou sempre o meu melhor possível. E dás. Obrigada. Obrigada. Os cartões todos para tudo. O que tu sabes já se me esqueceu. Helena, na tua área, o que é uma imagem desalinhada, não é? Que tu tens uma revista, tu entrevistas pessoas para uma revista, as pessoas enquadram-se dentro de uma revista, tem uma imagem que deve estar alinhada. O que é que uma imagem desalinhada pode comunicar de errado, por exemplo, ao público e às pessoas que vão comprar o teu produto? Bem, o que é que eu vos posso dizer? Uma imagem desalinhada. A mim, ao longo destes 10 anos de trabalho numa revista, o que eu mais conheci foram mulheres. Em todas as etapas da vida, mas essencialmente quase todas revestidas de uma coragem enorme de terem ousado qualquer coisa. Mesmo não tenha corrido bem, elas ousaram. E é muito engraçado que eu não consigo bem identificar o que é uma imagem desalinhada, mas aquilo que eu sinto é quando vou ter com elas e lhes levo uma revista onde já fizemos uma ação fotográfica, onde às vezes há uma ação de make-up, é como se as mulheres ganhassem ali um power brutal. Não é? E todas nós que somos mulheres sentimos e sabemos bem quando às vezes vestimos aquela roupa que nós adoramos e que sabemos assim, eu hoje vou vencer. Portanto, eu prefiro não falar em imagem desalinhada, mas se calhar prefiro falar em atitude, não é? Porque tudo tem a ver com a atitude. Não é? Mesmo que nós estejamos com aquele vestido de há 200 anos que a gente adora e sabe que deu sorte, todo naquele dia, tão bom. aquele dia vai correr bem, não é? Eu costumo brincar com uma amiga minha que eu tenho, eu digo que faço responsabilidade social com ela, porque ela é a pessoa mais negativa que eu conheço. E às vezes quando lhe ligo, eu já nem sei se faço aquilo por amizade ou o que é, mas brinco e digo assim, então está tudo bem?
E ela diz, cá estamos, com a cabeça entre as orelhas. E a pessoa pensa, é tudo o que eu quero ouvir às 8 ou às 9 da manhã, não é? E há ali um poder, e há uma coisa que nós mulheres também conseguimos fazer quando queremos, e principalmente com outras mulheres, que eu digo assim, olha, eu hoje não volto para casa sem fechar um grande negócio. E lá para as 6 da tarde estou a mandar mensagem assim, como é que é, amiga? E ela, já estou em casa. E eu ainda não vou para casa, que ainda não consegui fazer uma coisa que eu queria. E a mente treina-se. Estava a ouvir falar um bocadinho da nossa autoestima. O nosso cérebro mente-nos. Tudo aquilo que nós dissermos de bom, nós vamos acreditar e fazer. Porque reparem, nós quando estamos a ver um filme de suspense, nós sabemos que aquilo é mentira ou terror. E quando nos assusta, portanto é sinal que o cérebro, não é? Nós damos um salto e sabemos que aquilo não é verdade. Então por que não dizer coisas boas a nós e quando passamos pelos pés é assim, estás grande hoje. Hoje vai ser bom. Não é? É um bocadinho... Portanto, eu não iria tanto pela imagem desalinhada, eu iria por pedir ajuda a quem nos possa dar uma opinião sincera, e atenção que também o sincero tem muito que se lhe diga, não é? Porque às vezes todas nós temos uma amiga que é aquela pessoa que diz, ai, estás com umas olheiras. A pessoa pensa, era isto que eu precisava. Obrigada. Ou então, estás mais gordinha. Não, porque acham que gordinha é fofinho. Mas olá, tudo bem? Estás mais gordinha, não é? Estás bem? Está tudo bem? A tua vida como é que está? Não interessa. Olá, estás mais gordinha. Mas sabem que o inverso também acontece. Estás tão magrinha, estás doente. Eu sei, sim. Eu antigamente isso chateava-me. Agora, ultimamente, digo, bem, tens de ser uma palavra simpática. É mesmo, olha, de coração. Ainda bem que vim. Não é? Porque nós mulheres somos um bocadinho más às vezes umas com as outras, não é? Porque não dizer coisas mais positivas, não é? Porque se chegar ao pé de alguém e dizer, bem, estás com umas olheiras. Ou então aquelas amigas dizem, estás mesmo com mau ar, estás bem. E a pessoa pensa, estou ótima. Passava mal. Não é? Nós mulheres temos aqui uma série de coisas. Portanto, portanto eu não vou pela parte desalinhada, eu vou mais por a pessoa trabalhar o seu interior e o que é que quer realmente... escolher como é que me vou sentir hoje. Não é? E também há aqueles dias em que nos sentimos assim, pá, eu hoje quero me sentir miserável. Também me acontece, costuma ser meia hora. Não é? Mas... Só existir. Não é? Do estilo, vou só quero existir. Porque se nós olharmos para tantas pessoas, nós temos tanta sorte em tanta coisa, porque quer escolher a parte pior? Eu vou passar à Sandra, a fotógrafa, mas primeiro queria só que a nossa Lúcia continuasse aqui um bocadinho este nosso pensamento por falarmos só em mulheres invejosas, não é? Não quero que tu partilhes, pronto, aquela nossa conversa, mas gostava que tu só desses um bocadinho, não é de ajuda, mas da tua visão em relação a isso e como é que isso te travou ao longo de muito tempo. É verdade, isto das mulheres invejosas às vezes é um bocadinho mau. Porquê? Porque nem sempre, eu estou a falar por mim, eu percebia que a pessoa não estava a ser assim tão simpática. E eu interiorizava muito aquela frase, que é como estava a dizer, ai, estás um bocadinho mais gordinha, estás um bocadinho mais magrinha, porquê estás a usar essas calças? Porquê estás com isso? E eu ficava, pá, se estas calças são horrorosas, que tenho que pôr outra roupa. Então lá está, eu tentava me encaixar sempre naquilo que os outros diziam. E muitas das coisas eu deixava de usar por não me sentir naquele ambiente, porque as pessoas depois criticavam. E a crítica depois muitas vezes é má. E depende às vezes também daquilo que a pessoa nos quer dizer, porque às vezes ela está a espelhar o que ela sente em ti. E muitas vezes eu não percebia. E achava, opa, coitada, está a ser só simpática. Não, às vezes não está, a pessoa está a ser mazinha. Como já aconteceu, vou só dar aqui o exemplo, ainda há 2 semanas uma pessoa virasse para mim, mas porquê é que vais correr às 6 da manhã? Eu ficava na cama. E eu disse, eu vou correr porque me sabe bem, porque me sinto bem, porque aquele bocado eu estou sozinha, porque eu também sou mãe, sou empresária, tenho a minha família e às vezes sabe bem ficar sozinha, porque eu nunca estou comigo mesma. Então já aprendi a isolar quando a pessoa nos quer pôr para baixo. E é pensar, olha, não vou ligar, acabou e está tudo certo e a vida que segue. Então isso, às vezes as pessoas são mesmo mazinhas porque elas querem ser mazinhas. E já parei de dizer, coitadinha, estás a um momento mau. Não, ela está a ser desagradável. E às vezes a pessoa tem que saber cortar. E eu agora já corto isso. Às vezes não respondo, outras vezes dou uma resposta e depois a pessoa que me conhece sabe que eu não sou de responder, fica, afinal tu tens a língua afiada. Pois, mas tu é que provocaste, não é? Como a bonita, desculpa lá a expressão, mas vais correr às 6 da manhã. Posso ir à meia-noite, posso ir à 1 da manhã, posso ir quando eu quiser. Tu não vais, ok, é uma opção tua, mas se eu interiorizasse isso, eu na segunda-feira já não ia correr. Eu já não ia caminhar, eu já não ia ao ginásio. Porquê? Porque nós estamos sempre a depender, parece que estamos sempre à espera, não sei, é isso da aprovação, ou que a pessoa seja sempre simpática. Não, agora é isolar o que o outro diz e olha, bora para a frente que a vida segue. Muito bem, minha querida. Sandra, que papel tem a fotografia, o ambiente e os detalhes visuais na percepção de uma marca? Tu que és fotógrafa, qual é que é o teu olhar por trás da câmara e a importância que tem os detalhes? Olha, os detalhes têm muita importância. Normalmente as pessoas acham que fazer uma sessão, principalmente marca pessoal, é só fazer uns retratos em estúdio e está tudo certo. Isso pode ser o retrato corporativo, ótimo para um posicionamento numa empresa, num currículo. Quando falamos de marca pessoal é muito mais profundo do que isso. E aliás, quando falamos nesse nível, estamos a falar de autoconhecimento, estamos a falar de nós, da nossa identidade e da nossa essência.
E nós aqui somos todos empreendedores por conta própria, então nós somos, Filipa, nós somos de facto a imagem da nossa marca. E essa imagem não pode estar desconectada daquilo que é o conceito do nosso negócio. Então existe todo um ambiente de emoção, daquilo que nós queremos que as outras pessoas sintam, da forma como queremos ser percepcionadas. Aí existem elementos próprios de cada negócio, não é? Então, criar um ambiente que esteja em consonância e em harmonia com aquilo que nós já temos na marca / negócio é consolidar e tornar coerente e consistente entre nós, quem somos, da forma como nos apresentamos e no ambiente que criamos à nossa volta. Então, ao criarmos uma marca pessoal e passar isso para os elementos que a fotografia faz parte da identidade visual de uma marca, ajuda-nos a passar mensagens, a falar de nós e por nós, e ajuda-nos também ainda a fortalecer mais a conexão que nós criamos através das nossas marcas. E como diz o Martin muito bem, as pessoas não compram os nossos serviços, mas sim a forma como se conectam connosco. Então, tudo o que é criado à volta de um ambiente dentro de uma própria imagem deve refletir quem somos, os nossos gestos, as nossas expressões, posturas, e também criar um ambiente que tenha a ver com o conceito da marca. Se estamos a falar de um ambiente gráfico, envolver a Filipa em ambiente daquilo que é o ambiente de trabalho dela, não é? O que é que ela produz, como é que produz, mostrarmos isso, é quase um storytelling. E isso é importante, faz parte da marca pessoal, ok? Se estamos a falar de alguém de terapias, então envolver e que me digam o meu trabalho é mais na natureza, garantidamente eu não vou pôr a pessoa dentro de um estúdio. Eu vou levar a pessoa para a natureza, vou levar a pessoa para um ambiente mais natural, mais em consonância com ela. Não é? Por exemplo, dentro do gabinete de estética, há tanto para dar dentro do gabinete de estética, ainda há bocado eu ouvi, quando se entra, transmite calma. Então, é preciso trazer essa calma também para a imagem. E é nós refletirmos isso e o próprio ambiente à nossa volta também refletir isso. E é por isso que eu acho que, de facto, uma imagem não é algo desconectado, mas sim completamente conectado. É alinhar com quem nós somos e com aquilo que nós queremos mostrar às pessoas. Podes passar à Helena. Helena, querida, o que é presença para ti, para além da aparência? Presença para além de aparência. Eu acho que voltamos outra vez à nossa autenticidade. Há pouco falavas aqui que somos todos diferentes. A Exclusiva, quando nasceu, e assim continua nesta perspectiva e agora muito mais, eu tive, digamos, um sonho. Ou melhor, eu mudei de vida, para quem não me conhece, venho de uma área financeira, super caladinha, e se estivesse ali sentada naquela cadeira, se falassem comigo, eu estaria roxa. Segurar um microfone seria uma cena impensável. E eu agora estou aqui a falar convosco e sinto-me super tranquila. É uma conversa de amigas. E quando nasceu e quando decidi criar uma revista, tinha tudo a ver com dar oportunidade às pessoas. Portanto, a nossa... Como é a pergunta que tu... O que é a presença para ti, para além da aparência? Eu acho que a presença tem tudo a ver com sermos autênticos e sermos genuínos. Não há nenhuma pessoa que eu tenha entrevistado que tenha a mesma forma de trabalhar os seus clientes, a mesma forma de fazer as coisas, que seja igual. Costumo dizer, não há concorrência. Eu não sou o Expresso, até gostava de ser um bocadinho. Mas também não sou a Visão, mas a Visão está a fechar. Também não sou a Sábado, também está a fechar. Portanto, eu não sou muita coisa, até gostava até de ser. Mas uma coisa que eu sou é próxima das pessoas, de quem me ajuda e tentar conectar as pessoas. Portanto, o estarmos presentes, a presença e a imagem, eu acho que estão sempre interligadas, mas mais uma vez têm que ser muito genuínas, porque não há concorrência possível. A forma como tu trabalhas é completamente distinta de como a forma que outra pessoa, outra consultora trabalhará. E é isso, como disse aqui a Sandra, o que nos liga às pessoas, a quem vende casas, não é a marca, é aquela pessoa. E eu vou com a pessoa transmite-me confiança, ou ajudou-me num momento muito difícil, e às vezes são coisas tão básicas. Basta só dar um bocadinho de atenção. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com esta nossa forma autêntica de estar na vida e nos negócios. Verdade. A minha prima, ela é consultora imobiliária e foi a pessoa que ajudou a despassar a minha loja, que eu ia ter em vez desta, ainda bem que ficámos com esta, não é? Mas isso estás a dizer tem muito a ver com a maneira dela trabalhar, que é, havia coisas que para mim seriam super difíceis, por exemplo, ir à Câmara, tratar de um papel, tratar daquelas burocracias todas. Por amor de Deus, eu quero maquilhar-me, não quero cá ir à Câmara, nem sei, nem percebo nada disso. Tão fácil. E para ela é uma coisa super fácil. Ou seja, a presença dela foi indispensável para que aquele negócio se concretizasse. Porquê? Porque é o que eu costumo dizer, quando as empreendedoras estão na sua praia, ou seja, fazem aquilo que realmente nasceram para ser, é muito mais fácil. É muito mais fácil
levarem à frente os seus negócios, é muito mais fácil demonstrarem a credibilidade. E o que é fácil para ela é difícil para mim ou difícil para a Filipa. Olha, ponham-me a mim ali a pôr autocolantes numa mala. Punha tudo a torto. Não, isso eu tenho jeito, mas o exemplo é diferente. Não, isso sim, coisas de trabalhos manuais eu tenho jeito, mas por exemplo, não sei, olha, vender casas. Olha, Péssimo. eu a cozinhar péssima. Não me digam que aquela tarte de pato não está excelente. Comprei, feito. Isso é eu. E aquele bolo de chocolate está impecável, não está? Comprei, feito. Mas não, mas é isso mesmo, é assim, quando chego a casa cansada e me dizem assim, olha, e se pedíssemos comida? Eu? Sério, o desejo de uma mulher é comer e não engordar, eu sei, não é conhecer o príncipe encantado, mas também é ter um príncipe que nos peça comida e que nós não tenhamos que cozinhar. Por favor, pronto. Não é? Pronto, continuando. Eu vou até responder esta pergunta que é, qual é que é a diferença entre cuidar de imagem e viver refém da imagem? Porque isto vai levar-nos àquela nossa dinâmica que nós tivemos ao início. Por cuidares da imagem, é cuidares de ti como mulher, como empreendedora, como comunicante, como pessoa que quer passar alguma coisa às outras pessoas. Agora, seres refém, que é, eu não saio de casa sem estar com aquele penteado, com aquela roupa, com aquela maquilhagem. Ó. Para ir ali, eu só vou se tiver aquele vestido, então tenho que ir às compras. Às vezes acontece. Mas ser refém da imagem é muito diferente do que nós termos a nossa imagem alinhada. E por isso eu acho que é muito importante que toda a gente tem que cuidar da imagem, mas nunca deixem que a imagem vos obrigue, que vos dê a obrigação de que vocês estejam impecáveis, perfeitas. Primeiro, não há imagens perfeitas, isto é já a primeira. E uma imagem que é perfeita para mim não é a imagem perfeita para a Sandra, para a Sónia, para a Edna, para as outras pessoas. Por isso, não sejam reféns da imagem, mas cuidem da vossa imagem, que é mesmo muito importante. Uma pessoa leva 3 segundos, quando nos conhece pela primeira vez, a fazer uma ideia de nós na nossa cabeça. E demora 6 meses a mudar essa ideia. Caso tenha sido a ideia errada, depois de nós conversarmos e depois de nós nos darmos a conhecer. Por isso, para verem como é que a imagem comunica. Ainda vos digo mais. Houve um estudo que fizeram com um rapaz no metro. Eu acho que já podem ter visto esse vídeo, que é, puseram um rapaz todo mal vestido no metro a dizer que lhe faltava 1 euro para comprar o bilhete para voltar para casa. E só 5 pessoas lhe deram 1 euro. Noutra estação de metro vestiram o mesmo rapaz com um fato e com uma pasta e ele conseguiu angariar 150 euros. Para perceberem o poder da imagem. E quem diga a imagem não importa é a caixa pior que vocês podem meter. Porque é uma desculpa para não tratarem da vossa imagem. Porque a imagem importa sim para tudo. Para tudo. Há pessoas que vendem produtos de alto valor e vendem-no porque têm uma imagem perceptível àquele valor. E há pessoas que querem vender coisas de 5 euros e não vendem porque a imagem está completamente desalinhada. Por isso, vamos cuidar da imagem, não sendo reféns da imagem, claro. Pois agora, vou passar aqui à nossa Lúcia, que é, o que é que torna uma mulher memorável numa sala? Eu acho que é ela ser ela mesma, ser autêntica, dar sempre o seu melhor. E acho que é isso. E uma característica que tu tens, que por isso é que eu te passei a ti. Se calhar Saiu da rifa. Deixa eu pensar aqui um bocadinho. Ser eu mesma, né? Ser sempre simpática, educada. Não percebi, desculpa. Trazer brilho. Trazer brilho, é isso, sim. Tanto que é uma das frases que eu tenho lá na loja, que é o brilho sempre. E tenho uma loja de estética. Muita estética. Trabalhamos É, corpo, quem rosto. está a tratar deste corpinho é aqui, E a ideia aqui da Lúcia. é fazer com que a pessoa se sinta bem, que se sinta em casa, que se sinta amada, acolhida, e que saia leve, né? Porque acho que a pessoa que entra ali, por exemplo, eu faço mais a parte do corpo, não é só para tratar do corpo, também é para tratar um bocado da alma e da mente. E eu acho que eu consigo fazer com que a pessoa se sinta confortável ao pé de mim e que saia dali pelo menos satisfeita. Pelo menos é isso que eu tento transmitir. E a humildade. E a humildade. Eu ia dizer isso, mas pensei que se calhar não era assim tão humilde dizer que é Vês? humilde. Vês? Quem é humilde tem vergonha de dizer que é humilde. Por isso é que eu te passei. Eu sei, mas eu estava aqui. Sabe, essas rasteiras não assim, mulher. Não é rasteiras. Tu és uma mulher que chegaste onde chegaste com o teu trabalho, com tudo o que tu lutaste e tu continuas a ser humilde. E isso é uma coisa muito difícil para alguém que consegue chegar à tua posição. Não é assim tão fácil. Porque tu és uma pessoa que tu tanto acolhes A como B. Tu tanto tratas bem o A como o B. Sim, isso eu não faço Não distinção. interessa se é uma pessoa com mais dinheiro ou com menos dinheiro.
Tu tratas de igual maneira as duas pessoas. E isso é que torna uma mulher memorável. É a humildade, a vulnerabilidade, é o tu seres quem és. E tu saberes que não és perfeita, ninguém é, não é? Ainda bem que senão éramos todos uma seca. Mas tu conseguis demonstrar isso quando estás numa sala e as pessoas olharem para ti e dizerem: olha, é uma pessoa com quem se consegue conversar, é uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que, apesar de ser linda e bonita, é uma pessoa que é humilde e que se consegue conversar mesmo. Acho que isso é muito, muito importante. Ok. Obrigada. Então, humildade. Humildade é muito importante. E isso nota-se na postura. Obrigada. Vou deixar envergonhado. Mas não salta vermelho na cara. Pois, é a minha sorte, já viu? É o blush, é o blush. Podes passar à Filipe então, que é... Que erro é que tu vês que muitas empreendedoras cometem na forma como se apresentam? Como tu te adoras apresentar... Quem sou eu para falar do erro das outras pessoas? Não, por isso mesmo, como tu não gostas, qual é o erro que tu achas que as empreendedoras, quando se estão a apresentar, e depois deste talk, nós vamos ter uma rodada de negócios, que todas se vão apresentar, o que é que tu achas que é o erro que as empreendedoras às vezes metem para dentro delas mesmas, e que nem existe, claro, mas qual é que achas que é o erro que as empreendedoras têm medo de cometer quando se apresentam? Não sei se percebi bem a pergunta. Por exemplo, agora todas vamos nos apresentar. Qual é que é o erro mais comum que tu vês quando as empreendedoras se apresentam? É um erro que tu também já fizeste, por isso é que eu passei para ti. Então não estou a ver. Tenho tantos que eu já nem sei. É falares menos do que aquilo que tu sim. és. Ou seja, Ok. as empreendedoras têm dificuldade em mostrar a sua grandeza e cometem muitas vezes esse erro. Sim, eu vejo porque parece que me estou a gabar de... Olha, como já te disse, olha, esta agora pensa que é o quê? Acha que é a melhor lá da rua dela. Não sei, aquele... Lá está, é os outros. É ter receio do que os outros vão pensar quando eu me vou apresentar. Se calhar é isso o meu erro também, de não conseguir expor, mas achar que não me posso pôr num patamar porque também há outras pessoas. Então... Sim, mas vê uma coisa. Se tu própria não te consegues gabar, não consegues falar de ti e não consegues dizer as coisas boas que tu tens, como é que tu esperas que os outros te digam as coisas boas que tu tens? Se tu própria és a primeira a duvidar do teu poder, como é que tu podes esperar que outra pessoa acredite no teu poder? Porque assim, eu sei dizer as coisas do meu trabalho. Agora, eu, Filipa, aí é que já é o ponto mais difícil para mim. Só trabalhas, é acorda, deita, é trabalhar. Não, estou a dizer quando me apresento, consigo se calhar apresentar o trabalho, o que eu faço, o que gosto de fazer, sou dedicada no que faço. Agora, eu, Filipa, quando já é a minha pessoa, já tenho dificuldade em verbalizar o que é que se me perguntar o que é que eu sou, aí é que eu me sinto essa dificuldade. Sim, 90% das pessoas têm dificuldade na pergunta quem é que és. E quando as pessoas perguntam quem é que és, sou advogada, sou agente imobiliário, sou assim. Não, quem é que és? Sou divertida, sou assim, sou assado. Quem é que és tu como mulher? Só depois de seres como mulher é que és como o trabalho. Porque o teu trabalho é naquela altura. Pode não continuar a ser, não é? Quem é que tu és como pessoa? E é esse o erro que muitas empreendedoras, quando se apresentam, cometem, que é, não dão oportunidade às outras pessoas de realmente conhecerem a pessoa que ela é. A pessoa boa, a pessoa fantástica, que tu depois levas para o teu trabalho. Diz, eu sou a pessoa que personalizo brindes. Eu e 10. Mas, sim, exato, é essa dificuldade. E eu acho que isso é um erro que muitas de nós cometemos às vezes. Por isso que tu dizes que é, quem sou eu para dizer que sou a melhor da minha aldeia? Não é? Mas tu és. Porque tu és tu. E tu no que fazes és a melhor. Ou seja, tu não trabalhas e tu não vives para seres a melhor naquilo que fazes. Sim, isso garantidamente. Então tu és a primeira pessoa que tem que se gabar e de demonstrar aos outros o valor. Porque quando nós demonstramos o nosso valor, quando nós acreditamos em nós e sabemos demonstrar o nosso valor, é muito mais fácil que os outros acreditem naquilo que nós fazemos. Mas aí está o ponto, eu acredito no meu trabalho, se calhar não estava a acreditar era em mim própria. Então ao fazer isso, está-se a refletir também no resto. Tens toda a razão. Mas tu és ótima, querida. E agora a pergunta final para vocês as 4, que é, que conselho vocês dariam a quem está a começar como empreendedora? Ou quem quer começar como empreendedora? Helena, que conselho é que tu darias? Que conselho é que eu daria? Então, a quem está a começar, Sim. Eu acho que é super importante que quem está a começar se rodeie de pessoas que já empreenderam, que já têm experiência, para poderem aliviar um bocadinho alguns dos erros que todas nós cometemos. E é normalíssimo cometer os erros, e mesmo conhecendo as pessoas certas, eles vão acontecer, porque é inevitável. Mas
se voltasse atrás, há muitos anos, quando comecei, já passaram uns quantos, teria feito muito mais networking, teria recorrido cada vez mais a outros parceiros, porque isto de ser empreendedor é um bocadinho às vezes complexo, porque nós começamos com um autonegócio, o orçamento às vezes não existe, não chega para tudo, e nós tendemos a fazer tudo, mas aquilo que nós somos bons, deixamos de o fazer, porque estamos ocupados com 1200 tarefas. E é assim o início de quase tudo. Agora, o tempo é precioso, e nos últimos 3 anos eu aprendi que há coisas que eu faço muito bem e adoro fazer. Há outras que são uma canseira, é uma seca. E eu não consigo fazer, mas há pessoas a quem eu posso pagar para as fazer. E se eu pagar alguém para fazer, eu posso me dedicar a fechar mais negócios, a ser muito mais eficaz. O exemplo que tu disseste de uma consultora, é óbvio que nós todos podemos comprar e vender casas. Mas há uma série de coisas, nós fazemos uma vez na vida, ou 2. Há N coisas que nós não sabemos, pequenas armadilhas, que a pessoa da área da imobiliário sabe. Não é a mesma coisa com as fotografias. Nós hoje em dia todos tiramos fotografias contra a luz, contra tudo, whatever. Mas há pessoas, especialistas, que fazem. Não é? Portanto, eu diria quem está a empreender, muito networking e parar para olhar para o negócio. Que é uma coisa também que eu acho que às vezes nós mulheres temos dificuldade. Nós queremos tanto que funcione, tanto, que depois é um desespero, porque não há vendas, porque as coisas não estão a acontecer. É preciso parar e olhar para o negócio. Perceber o que é que eu estou a fazer mal ou porquê é que eu estou a insistir nisto. Isto não vai acontecer. E é preciso saber desistir. E reformular. Nós, quando estamos no carro, metemos o Waze e às vezes até mudamos aquilo. Porquê é que não mudamos o nosso negócio? Não é? Porque é que persistimos com uma teimosia. Às vezes até acaba por ser uma teimosia. Não é? Isso leva-nos a um desalento. Portanto, eu diria que quem está a empreender tem que se focar naquilo que faz muito bem, tentar ir subcontratando, não é? Porque o negócio não pode depender só de nós. O negócio tem que estar a funcionar. E muito networking. Sem networking é difícil. Muito difícil, na minha opinião. Bem, não vou repetir o que a Helena disse, e muito bem, é um excelente conselho. Eu vou tocar aqui na parte do nosso autoconhecimento. É essencial nós conhecermos, nós sabemos quem somos. Isso vai fortalecer todas aquelas crenças e gatilhos que nós temos que nos fazem ter uma postura que não é a melhor para o nosso negócio. Falamos aqui de valorização pessoal, de autoestima, de autenticidade. E tudo isso só se consegue quando nós fortalecemos a nossa confiança, sabemos quem somos, sabemos o que queremos, traçamos o nosso caminho. É nesse momento em que venha quem vier, diga o que disser, nós não vamos sair daquilo que nós traçamos, sendo que é preciso ser flexível e perceber que às vezes é preciso mudar o nosso caminho, mas somos nós que estipulamos isso. Não estamos a rodar ao sabor do vento e ao sabor dos outros, quando o que nós temos que conduzir é a nossa vida, a nossa decisão, o nosso negócio. E só nós é que podemos saber o que é melhor para nós. Independentemente de toda a estrutura que nós temos à nossa volta e de que pessoas, e que têm que se escolher bem as pessoas que nos apoiam e que nós podemos dar na mesma medida, o nosso autoconhecimento e afirmação pessoal muda a nossa postura mental e corporal. E isso é super importante. Não descurem essa parte, porque nós focamos na pirâmide do ser, fazer para ter. Nós focamos no ter, queremos ter, e sabemos o que é que precisamos fazer e esquecemos do ser, esquecemos de nós. E nós somos a base. Nós somos a fundação da nossa própria casa. Então, tudo o que tiverem para fortalecer, começa por aí. Passar à Lúcia. Conselho darias a quem está a começar? Eu diria para ter resiliência, ser forte, não desistir. Há uma frase que eu imagino e digo na minha cabeça que é: o caminho tem muitas espinhas, vai doer chegar até lá, mas quando eu chegar eu vou olhar para trás e vou dizer valeu mesmo a pena. E penso muitas vezes, né, pela história de vida e pelas coisas que já me aconteceram, é não ligar àquilo que as outras pessoas vão me dizer, não é? Vão dizer, olha, aposto que tu não vais conseguir. E eu penso na minha cabeça, ok, tu apostas, mas eu vou dobrar essa aposta e vou mostrar-te que eu sou capaz. E é bom porque depois vem uma força interior tão grande que a gente diz, uau, afinal eu sou mesmo capaz. E outra coisa, conhecimento, também como tinha dito, estudar um bocado, que eu de vez em quando gosto de ler e estudar, que é para quando eu estiver a falar de algum assunto também saber o que é que eu estou a dizer, não é? Às vezes há perguntas que a pessoa ainda fica a pensar, mas não, ok, eu já li isto, eu sei o que é isto, então saber responder e não desistir, principalmente não desistir. Nunca. E se for preciso, como a Helena disse, recalcular a rota, a gente recalcula, como um GPS. Vou recalcular a sua rota e a gente recalcula e volta de novo, mas não podemos desistir nunca, nunca. Claro que ser forte dói, né? E nem toda a gente consegue ser forte e parece que as palavras são falsas. Não, mas a gente chora, que eu choro muitas vezes, eu sou chorona, choro e digo, Lúcia, limpa as lágrimas, olhos para o espelho e digo, bora, tu és capaz. E é isso mesmo, resiliência. Muito bem, e tu, Filipa?
Qual era o Mas era conselho essa que mesmo a davas? minha palavra que eu tinha aqui. Era mesmo isso que eu ia dizer. Não, mas por acaso assim, não, pensei, não, ninguém disse. Depois vem ele assim, resiliência. Paulo, vou ter que pensar. Não, mas é mesmo porque, não me vou repetir, mas não podemos mesmo desistir, mesmo que nós não consigamos ver aquela luz lá ao fundo do túnel, mas a gente não pode mesmo desistir. E vou aqui dizer outra coisa para não ser repetitiva, que é ter as pessoas certas ao lado, não só networking, que isso é essencial, mas até chegarmos ao networking, termos as pessoas à volta, seja familiares, familiares é a mesma coisa, enfim. Eu queria dizer amigos e familiares, que nos façam aquela rede propulsora que nós precisamos, para às vezes precisamos daquele dia, não, eu vou desistir, isto não vai chegar a lado nenhum. E temos aquelas pessoas, não, vai conseguir hoje correr mal, mas amanhã vai ser melhor, vais ver. E essas pessoas que estão ao nosso lado, que nos dão aquela força que às vezes precisamos e que mesmo que a gente tenha na nossa cabeça que não podemos desistir, essas pessoas também nos dão essa força e eu acho que precisamos também muito de ter pessoas à volta assim, porque sozinhas também era muito mais difícil. Se estivermos sozinhas, se tivermos estas pessoas é muito mais fácil. E o conselho que eu dou a vocês todas é só vai. Vai! Porque quando as pessoas pensam 1000 vezes naquilo que querem fazer, estás. Só chora. Vai. A ação tem que ser primeiro do que o pensamento. Porque muitas vezes para calcularmos a rota nós já temos que ter feito. Por isso, só vai. Se der errado, o que é que podes perder com isso? Escreve num papel, numa agenda, como eu gosto. Pegas numa agenda e diz assim, se der errado, o que é que pode acontecer? Isto. O pior que pode acontecer quando de um negócio dar errado é voltares ao sítio onde tu já estiveste. E nunca voltas ao sítio onde E nunca tiveste, porque a experiência, claro. Por isso, vai, arrisca. E assim, muitas vezes quem te critica é quem está a fazer menos do que tu. Ninguém que esteja a fazer mais do que tu te critica. Ninguém. Quem te critica é porque não tem a coragem de fazer o que estás a fazer. Quem te critica é a pessoa que não teve não posso dizer que aqui não há homens, mas que não esteve no sítio para poder fazer aquilo que tu fazes. Por isso, quem está acima de ti não te critica. Quem está acima de ti só te ajuda a crescer. Quem já está no lugar que tu queres alcançar só te ajuda a crescer. Por isso, tira pessoas da tua vida, cria o desapego até com as pessoas da tua vida, tira a negatividade da tua vida e só vai. Vai. Pronto. Se der errado, deu, mas vai. Vai, porque a pior coisa do que dar errado é tu pensares o que é que teria sido se tivesses conseguido ir. Por isso, é ir. É o conselho que eu vos dou.